Boa noite a todas, boa noite a todos. Novamente, com muita alegria que nós recebemos cada um e cada uma aqui na casa para podermos falar de mais uma temática. Por conta dessa situação de força maior que o nosso companheiro não pode estar presente, nós estamos preparando uma outra apresentação, tá? Só que também trabalhamos aqui, nós estaremos aqui falando o que tiver material. Mas enquanto isso, nós pensamos numa reflexão acerca dos ensinamentos aos quais e as demais casas espíritas estão ligados. Ensinamentos esses ligados a um pesquisador do seu tempo chamado Allan Kardec, tá? Com o nome de Rivail, né? Hippolyte, ele depois assume esse nome de Allan Kardec até para diferenciar das suas obras. Essa é uma coisa importante para a gente pensar, porque nós vamos estar falando de um livro que passa de um século da sua primeira publicação e que mais de um século vai percorrendo a humanidade e ainda sendo motivo de muito debate, de muitos questionamentos, mas dentro do nosso campo de muitos ensinamentos. Então, o nosso desafio é pensar como a estruturação desse livro impactou o rumo da nossa humanidade. Isso é interessante dentro dos aspectos, quando nós imaginamos da civilização, que o mundo e o homem nesse mundo, ele sempre tentou traduzir aquilo que ele não entendia, aquilo que ele não compreendia, através de diretivas, seja no campo da ciência, seja no campo religioso. E nós vamos ver diversas expressões a percorrerem a humanidade.
Dentro desse processo de conhecimento que a humanidade vai criando das respostas, muitas coisas impactaram o nosso modo de viver numa concepção de construção que nós diríamos assim, da explicação entre o que eu estou fazendo aqui. Algumas religiões falam num plano mágico, onde nós fomos criados por um único Deus, alguns moldando do barro, outras vão falar de essências da terra, outras vão falar de seres que vieram dos céus. A importância do Espiritismo e de Allan Kardec, só um segundinho, tá? De Allan Kardec dentro do conceito que a gente está colocando, é exatamente de pensar como essa ligação do homem com essa sua espiritualidade, ela vai além de uma dimensão mágica. Então, nesses 165 anos, essa necessidade dessa resposta. Então, eu não estou mais no mundo do mágico, eu não estou mais na ideia de seres de outros planetas, mas eu começo a ter respostas de processos pelo qual o homem vivia aqui e agora. Só um segundinho, tá? Essa conexão, ela vai sendo estruturada, e quando nós falamos de Kardec, nós falamos de cientista, porque é importante pensar a sistematização que foi feita para chegar até esse ensinamento, e até esse conhecimento. Kardec era um professor, discípulo de um outro pesquisador chamado Pestalozzi, e ele tinha como método de pesquisa a investigação. Importante pensar que esse processo de investigação, e nós estávamos conversando recentemente sobre as fake news, porque dentro de um grupo que nós fazemos parte, apareceu uma mensagem falando sobre um medicamento que curava uma determinada doença. E nessa denúncia que se tinha, se falava que o governo não queria usar esse medicamento. Quando nós começamos a olhar essa reportagem, nós pensamos, poxa, por que a gente não usa o método de Kardec? O método de Kardec dizia o seguinte: olhe isso que está aí posto, não tome como verdade absoluta sem investigar. Então bastou dois cliques na internet, principalmente se relacionando à universidade que falava daquele medicamento, para descobrirmos que aquele medicamento não tinha sido testado em seres humanos e, por isso, não estava se autorizando o uso. Bastava só 2 cliques. Mas olha como é interessante de pensar qual era o interesse do outro de estar divulgando uma informação que não era verdadeira. Então, Kardec, durante esse período, não está ligado? O Data Show. Tá? Durante esse período, ele começa um processo de investigação, acho que desligou. Tá ligado? Começa um processo de investigação que ele utiliza principalmente o diálogo com outros médiuns, com perguntas que são feitas, as mesmas perguntas para médiuns de várias partes do mundo. E a essas perguntas que são respondidas, Kardec vai organizando e vai fazendo aquilo que o veio a simbolizar a sua pessoa como o codificador, aquele que codifica essa vivência dos espíritos para todos nós. Tá? Nós estamos fazendo 166 anos, mas diante do inusitado a gente acabou encontrando essa apresentação, a gente pede desculpas, tá? E, como eu disse a vocês, quando a gente pensou o surgimento do homem, né, pensando desde os tempos mais primitivos e essa relação com os deuses, várias explicações foram sendo criadas, muitas delas trabalhando sobre o natural, sobre aquilo do imaginário. Tá?
Kardec, ele tem um papel fundamental que quando ele começa a fazer a investigação, e aí é importante a gente como pesquisador, e aí vocês podem pensar, poxa, mas Kardec era um pesquisador. Nós somos pesquisadores? Somos. Nós estamos fazendo pesquisa todos os dias, seja pesquisa de preço, seja uma pesquisa de fazer uma melhor receita, seja uma pesquisa do melhor caminho, seja uma pesquisa sobre algo que é melhor para a gente. Esse é um ato científico. É porque muitas vezes o fato de achar que nós não estamos na universidade, isso não seria ciência. Mas toda vez que você passa, pergunta, questiona, e você busca informações por aqueles que sabem um pouco mais ou que têm melhores informações, você está fazendo pesquisa. Por isso que nesse período, um dos fenômenos a serem estudados eram as mesas girantes. Acontecia na Europa e nesse momento havia a dimensão do mágico, do espetáculo. Alguns achavam que isso era uma diversão. Outro fenômeno importante acontece por volta de 1854, quando ele ouviu falar dessas mesas girantes. Então, Kardec se interessa e ele percebe que durante esse processo das mesas, muita gente estava trocando dinheiro, ganhando dinheiro com aquilo como um espetáculo. E ele começa a se interessar para saber o que acontecia das mesas se erguerem do chão. E ele começa a trabalhar com a ideia importante do Sr. Fortier, que ele começa a analisar o magnetismo no primeiro momento. Havia aquelas pessoas que ele chamava de magnetizadores. Tá? Em maio de 1885, estando na casa de uma senhora sonâmbula, a senhora Roger, com o Sr. Fortier, ele sendo o magnetizador dela, ele encontrou-se com o Sr. Partier e a senhora Planet-Maison, que lhe falaram sobre as mesas girantes. Então, uma coisa importante de pensar é que Kardec, ele circulava por aquela elite, da elite parisiense, né, na França, conversando com várias pessoas, cientistas, estudiosos, e ele começa a saber. Só que agora, esse tom das mesas girantes sai do componente de espetáculo e passa a ser tratado de uma forma mais séria e instrutiva. Ele começa a assistir essas experiências que se realizavam na casa dessa senhora, Planet-Maison, e ele aceita um encontro que é marcado numa terça-feira, às 8 da noite. E ali, Rivail, depois conhecido como Kardec, testemunha pela primeira vez esse fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam em condições indubitáveis. Inclusive, ele presenciou alguns ensaios ainda imperfeitos da escrita mediúnica. Então é interessante pensar como ele é levado, e aí é uma coisa interessante da ciência, nós somos levados muitas vezes no primeiro momento pela curiosidade, ele é levado por isso, mas ele começa a perceber que tem um fundamento, tem algo por trás daquilo que não era somente uma questão dos magnetizadores, tá? Essa escrita vai se dar através de uma cesta, tá? Essa aqui é a cesta com uma espécie de caneta na ponta, a qual o médium sustentava, segurava, ok? E ele presenciou que essa cesta se mexia numa espécie de escrita. Atento então a isso e utilizando principalmente o seu método de pesquisa, ele entreviu que no fundo daquela suposta futilidade, daquele jogo, daquela fantasia, né, haveria um fato que deveria ter uma causa. Porque uma outra coisa importante para a gente pensar, tudo tem uma causa, tudo que acontece tem um motivo de ser. Tá? E poderia estar ali a revelação de uma nova lei. E disse, ele prometeu a si mesmo que iria investigar a fundo para encontrar a causa desses acontecimentos surpreendentes. Aqui no nosso grupo de estudo, nós temos um grupo aos sábados, foi interessante pensar, nós estávamos analisando uma parte do livro dos médiuns, onde falava exatamente da discussão sobre esse sobrenatural e o maravilhoso, de algumas pessoas que começavam a questionar
por exemplo, o espiritismo, mas eles não tinham base para esse questionamento. O que é que a gente chama de base? Dizer, não existe espírito. E aí você diz, comprove que não existe. E o outro não comprovava, só dizia, eu não acredito. Não existe porque eu não acredito. Essa dimensão desses fatos aconteceu num momento muito importante, porque esse período que nós estamos falando, de 1857, quando Kardec escreve o livro, é exatamente o momento que a Europa estava vivendo a Revolução Industrial. Estava vivendo o apogeu da ciência. Então já se tinha luz, máquina a vapor, indústrias. Então, quando Kardec coloca aqui de que haveria uma nova lei, é que naquele período já se conhecia a lei da eletricidade, a lei da mecânica dos fluidos. Várias leis já estavam postas, estudadas pelas universidades e academias. Mas qual era a lei que fazia aquelas mesas se levantarem do chão? Qual era a lei que fazia uma cesta se movimentar escrevendo? Tinha que ter alguma lei. Kardec ele não aceitava aquilo como a ideia é o sobrenatural. É alguém que é mágico, que coloca simplesmente sua mão ali e acontece um movimento. Tá? Então, numa sala elegante em Paris, eles observam uma outra médica chamada Julie Baldin, sentada em frente a uma mesa, e que ela segura um estranho objeto, essa cesta, como eu falei, com um lápis encaixado na borda que risca letras. Tá? Com o tempo, essa cesta ela foi substituída por uma espécie de mesa em miniatura. Né? Eles trocaram esses experimentos da cesta por uma espécie de cesta, onde ela ficava apontando para as letras e ali uma outra pessoa ia anotando e ia se formando palavras. Kardec, ele passou meses observando esse fenômeno em diversas sessões. E também ele viajou para outras cidades, observando que não era uma situação somente de Paris. Ele foi para uma cidade, essa dos Boldins, onde eles tinham duas filhas, que eles acreditavam ser médiums. O mais estarrecedor era de que as mesas pareciam não só rodar, mas pareciam também falar. Isso mesmo, pareciam indicar letras com pancadas no chão. Nós tivemos domingo aqui, por isso que quando o Cláudio convida vocês a participarem do curso básico, nós tivemos exatamente o Paulo Sérgio falando sobre isso. Nesse diálogo com os espíritos, a coisa era mais ou menos assim. Uma batida da mesa era sim, duas batidas era não. Então perguntas começaram a serem feitas e a mesa começava a responder. Né? Então havia ali um princípio de comunicabilidade, até então não descrito, entre estruturas físicas, mesa, seja aquele outro aparelho ou a cesta, com as pessoas que estavam ali lhe perguntando coisas. Pareciam indicar letras com pancadas no chão, e quando interrogadas, as mesas eram interrogadas, né? Moviam-se para a direita ou para a esquerda, tentando comunicar sim ou não. Se as pessoas viam o fenômeno como uma diversão, Rivail, Kardec, ele já ia nessas reuniões como cientista. Ele fazia perguntas sérias e anotava a resposta que obtinha. Então ele ia numa cidade, fazia as perguntas, ia em outra, fazia as mesmas perguntas e anotava as respostas, o comportamento, a ambiência. Então, em 1856, 11 meses depois da primeira visita, então olha como é interessante pensar, quase um ano depois. Então olha a responsabilidade de Kardec, que ele não começa a ter a primeira visita na mesa e já sai noticiando, escrevendo um artigo ou publicizando. Então ele leva quase um ano acompanhando essas experiências, né? Depois da primeira visita a uma daquelas reuniões, a mensagem da mesa perturbou ainda mais aquele professor. Um espírito teria escolhido Rivail para reunir
e publicar os ensinamentos que ele obtinha nas mesas. Né? Rivail não acreditou e pediu que o Espírito repetisse. E a mensagem dita a ele, através de um médium, foi: confirmo o que foi dito, mas recomendo discrição. Se quiser sair bem, tomará mais tarde o conhecimento de coisas que agora o surpreendem. Foi a mensagem que ele recebeu como resposta. Comenta-se de que, num outro momento, Kardec teria dito: e se ele não quisesse continuar? A espiritualidade teria respondido: tudo bem, um outro dará continuidade. Pode não ser com a mesma habilidade e perfeição que tu, mas será dado a continuidade. Então, a escolha, vamos dizer assim, de Kardec, ela não foi por acaso, ela não foi aleatória. Ela foi uma decisão olhando uma pessoa séria no seu contexto científico, para que as pessoas não transformassem aquela situação numa diversão de circo e que pudesse compreender que aquela batida das mesas, que aquela cesta que estava escrevendo tinha algo profundamente sério por trás. Esse espírito que habitualmente se manifestava dava o nome de Zéfiro, completamente de acordo com seu caráter e o da reunião, onde os assuntos tratados eram geralmente frívolos, tratando da vida mundana e do futuro da vida material de cada um dos presentes que consultava. Porque as pessoas muitas vezes aproveitavam essas reuniões e as mesas para perguntar: eu vou ganhar na Mega Sena? Eu vou comprar um carro quando? Eu vou casar? As perguntas eram nesse sentido, todas relacionadas ao material. E Kardec percebia que havia um diálogo mais profundo a ser feito naquele momento. Então, Rivail, que apesar de tudo, esse espírito Zéfiro, ele era muito bom e declarava-se protetor da família, daquela família que o acompanhava. Ele sabia fazer rir os participantes e, quando era necessário, dava bons conselhos, muitas vezes usando algumas piadas ou alguns ditos chamados ditos populares. Quando Kardec, então, ele acaba de editar as perguntas, surgiu um problema. Qual seria o título e quem deveria assinar a obra? Porque o interessante, vocês já viram aqui em outros momentos, outros palestrantes, aqui, a construção do Livro dos Espíritos é feita de perguntas e respostas dadas exatamente por esses espíritos. Como não se considerava autor, e sim um organizador, ele deu o nome mais óbvio, o Livro dos Espíritos. Mas alguém precisava assiná-lo. Rivail consultou os espíritos e uma entidade deu a ele o nome de Allan Kardec, porque esse tinha sido um nome que ele teve numa vida passada como um sacerdote nas florestas lá da Inglaterra. Havia sacerdotes bem ancestrais que eram chamados de druidas. Tá? Assim surgiu o nome do chamado pai do Espiritismo, ou codificador. Então é importante pensar que a reunião daquelas perguntas e respostas no livro tinha um objetivo fundamental de sistematizar todo o conhecimento que ele pôde amealhar durante aquele período. Tá? Essa é a primeira capa, então o livro escrito em francês, tá? Livro dos Espíritos, tá? Essa obra, ela veio a público em 18 de abril de 1857, então por isso que hoje e amanhã, aqui na casa amanhã, na doutrinária da manhã, nós tiramos esses 2 dias para falar do livro, tá? Foi lançado no Palácio Royal, na forma de perguntas e respostas, originariamente compreendendo 501 itens. Foi fruto dos estudos de Kardec sobre os fenômenos das mesas girantes, difundidos por toda a Europa em meados do século XIX, e que, segundo muitos pesquisadores da época, possuíam origem mediúnica.
foi o primeiro de uma série de 5 livros editados pelo pedagogo sobre o mesmo tema. Então vocês vão encontrar e vão muitas vezes ouvir nós falarmos Pentateuco, Penta, né, 5 livros. Então nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno. Esses são os 5 livros ao qual Kardec, com a orientação do mundo espiritual e das suas experiências, organiza para a gente. Né? Inicialmente, as médiuns que serviram para esse trabalho foram as jovens Caroline e Julie Baudin, que tinham na época 16 e 14 anos. Então é importante pensar a idade dessas médiuns, meninas muito jovens, tratando de assuntos extremamente sérios. Tá? E também se juntou a ela Céline Jaffé, com 18 anos, e Hermance Dufour, que na época tinha 14 anos, que tinha como guia espiritual São Luís. E ela já atuou aí no processo de revisão final do livro. A Hermance Dufour, vocês vão ver muitas vezes nas mensagens que nós projetamos aqui, várias frases dela. A Hermance é um espírito de uma extrema importância dentro do processo do Espiritismo. Não só porque ela, mesmo com 18 anos, ela auxilia Kardec a partir dessa comunicação com o Espírito de São Luís na revisão do livro, mas ela passa muitas vezes a dialogar e orientar os caminhos das obras. Após o primeiro esboço, o método das perguntas e respostas foi submetido à comparação com as comunicações obtidas pelos outros médiuns franceses, num total de mais de 10, nas palavras de Kardec, cujos textos psicografados contribuíram para a estruturação do texto. Então Kardec fez um outro método científico importante, porque pensem assim, essa forma de investigação, ela se diz mais ou menos assim, olha, todas as galinhas que eu vejo em Alagoinhas são brancas. Aí eu começo a afirmar, todas as galinhas são brancas. Eu chego em Feira de Santana e observo todas as galinhas brancas. E eu começo a afirmar, poxa, se em um lugar são brancas, no outro lugar são brancas, então todas as galinhas são brancas. Só que quando eu chego em Itabuna, eu encontro galinhas marrons. Aí já cai por terra uma afirmativa minha. Eu já começo a trabalhar uma ideia de uma hipótese. Nem todas as galinhas são brancas. Eu posso ter galinhas de outra cor. Eu posso ter galinhas de vários tamanhos. Mas eu vou buscando a verdade, eu vou começar a compreender que mesmo com essa variedade, todas são galinhas. Todas descendem de uma ave, como eu já expliquei uma vez aqui sobre a evolução. Essa informação é importante porque Kardec apresenta, não só a partir com essas médiuns, a outros médiuns, cerca de 10, como ele coloca, e há uma espécie de validação, e as respostas que não batiam, Kardec descartava. Aquilo que hoje está no Livro dos Espíritos é aquilo que efetivamente se mostrou a mesma resposta por vários médiuns diferentes que não se conheciam. E isso era uma coisa importante no método. Então, por exemplo, se eu vou constatar a cor, por exemplo, das galinhas, eu preciso ir numa cidade sem avisar as pessoas que eu estou indo lá. Porque se as pessoas souberem que eu estou indo lá procurando uma determinada cor, pode haver uma manipulação e esconderem alguns e só deixarem aquela que eu quero ver. Então o que é que Kardec faz? Ele trabalha com pessoas que não se conhecem, médiuns que não trocavam entre si impressões ou tinham alguma relação de amizade. Isso é o que a gente chama de método científico. Né? Kardec diz sobre o seu trabalho: apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método da experimentação. Jamais utilizei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava,
deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, não admitindo a explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde os 15 anos de idade. Compreendi desde cedo a seriedade da exploração que iria empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controverso, do passado e do futuro da humanidade. A solução do que havia procurado em toda a minha vida era, em uma palavra, toda uma revelação nas ideias e nas crenças. Seria preciso, pois, agir com circunspeção e não levianamente, ser positivo e não idealista para não se deixar iludir. Então compreenda que é interessante no método que Kardec ele não vai pegar o Velho Testamento, o Novo Testamento, ele não vai pegar os livros indianos da época, que tinham muitos, o Bhagavad Gita e outros, ele não vai pegar textos budistas, ele vai trabalhar com observação, com diálogo, com dedução. Um outro método. E aí a gente pode hoje, fugindo da ideia do imaginário, compreender que se essa cadeira aqui se movimenta, nós temos hoje uma resposta de que tem um processo acontecendo sobre essa cadeira, que a consequência dela se mexer tem uma causa. E essa causa tem uma explicação. A gente deixa de viver na ideia de que são assombrações, que são coisas que aparecem do nada para muitas vezes nos assustar. Então, ele coloca que exatamente, e é por isso que a gente falou no início, como Kardec foi escolhido com seriedade pela espiritualidade, porque não escolheram um homem religioso. Kardec não era essa coisa de andar em igrejas rezando. Ele era praticamente afastado da compreensão da doutrina, das religiões. Kardec era um homem de ciência, acreditando na ciência e no método científico. Mas esse homem tão sério, esse homem tão perspicaz do seu ato, compreendeu que naquele mexer, naquele levantar e descer de mesa, naquelas batidas, tinha uma lei ali. E ele ouve com muita seriedade aquelas jovens que, por exemplo, hoje, nós muitas vezes descartamos, né, a opinião de pessoas mais novas, né? Ah, não sabe nada. Mas não, percebam, era uma de 14 anos, outra de 16, outra de 18. Compreendendo que aquelas jovens estavam trazendo uma mensagem que não era delas. E essa mensagem, as perguntas que lhe eram feitas não só para essas jovens, mas para outros médiuns também. A ênfase que nós estamos dando, a Cida, quando me trouxe essa apresentação, e a gente tinha dialogado um dia sobre ela, é tentar elaborar junto com vocês uma ideia de que essa tríade, né, essa tríplice visão do Espiritismo é algo que fundamenta o nosso viver e o nosso saber nessa e nas outras casas. O Espiritismo como ciência, então mostrando aqui um método da pesquisa e das respostas. O Espiritismo como filosofia, uma ação que se propõe questionar, que se propõe perguntar, que se propõe duvidar, mas de novo, eu duvido com base em alguma coisa. Eu duvido a partir de uma informação que eu tenho, e não simplesmente porque eu não acredito, ou porque minha vizinha disse que não era assim. A mediunidade, para nós termos uma grande certeza, a mediunidade é um atributo para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então nós vamos ver diversas pessoas de diversas religiões com mediunidade. A mediunidade ela não é exclusiva do Espiritismo.
Agora o Espiritismo ele traz, dentro da concepção da ciência e da filosofia, as bases que vão construir a outra ponta, que é a ponta da religião. Religião não como vemos em muitas outras, e respeitando a todas, mas nós não temos uma hierarquia, então não tem um papa ou um bispo, não tem essa denominação de alguém. Não existem os rituais, né, feitos, existem procedimentos que nós vamos fazendo. Então, por exemplo, a oração que Cláudio apresenta no início é uma forma de uma conexão que nós vamos estabelecendo com o mundo espiritual, com os orientadores desta casa, para que esse momento seja um momento de acolhimento e aprendizado. Mas não tem esses ritos. Então, esses 3 pontos, ciência, filosofia e religião, elas vão se basear profundamente nessa estrutura que Kardec vai dar. É uma proposta de um diálogo para que saber. Então, perguntas que incomodam a humanidade desde que nós somos, que são: de onde nós viemos, qual a importância ou por que eu estou aqui agora e para onde nós vamos, principalmente depois da morte ou do desencarne. São perguntas que permeiam a humanidade há milhares de anos. E se vocês for olhar, no Egito, os faraós eram enterrados com seus presentes, com suas coisas, porque lá, quando despertassem. Agora nós estamos vendo na televisão muitas séries sobre aqueles povos, os vikings, né? E você vê que às vezes os vikings falam: não, nós vamos nos encontrar em Valhalla, que seria o céu dos vikings, onde estariam todas as pessoas se encontrando com o maior dos deuses deles, que é Odin. Nós vamos encontrar nas religiões de matriz africanas o Orum. Nós vamos encontrar nas religiões cristãs o céu. Mas mesmo essas respostas que vão sendo dadas, elas não se baseiam em respostas profundas sobre exatamente o que é isso, o que é essa passagem, o que é essa vivência no mundo espiritual. Então, as perguntas que estão no Livro dos Espíritos, e a gente gostaria muito de 2 coisas. A primeira é que vocês viessem participar do curso básico de Espiritismo, onde essas coisas que eu estou falando aqui são apresentadas semana por semana, né? E também convidando vocês a terem um Livro dos Espíritos em mãos, para que vocês pudessem ler e ver que cada pergunta ali, cada resposta, leva você a pensar durante horas. Durante horas. Ali estão muitas das dúvidas e indagações nossas. Ali estão nossos medos, os nossos receios, as nossas inseguranças. E imaginar que essa proposta está cumprindo sua jornada na Terra há 166 anos. Segundo Canuto de Abreu, na página 7 do primeiro Livro dos Espíritos, a segunda edição francesa foi lançada em 18 de março de 1860, tendo o Livro dos Espíritos, naquela reimpressão, sido revisto quase como um trabalho novo, embora os princípios não hajam sofrido nenhuma alteração, salvo pequeníssimo número de exceções, que são antes complementos e esclarecimentos que verdadeiras modificações. Para esta revisão, Kardec manteve contato com grupos espíritas de cerca de 15 países, da Europa e das Américas. Nessa segunda edição, lembra que a primeira foi 500, uma média de 500. Nessa segunda edição, houve uma ampliação de perguntas, já eram 1.018 perguntas e respostas, sendo que algumas edições atuais trazem 1.019, acréscimo que, segundo a FEB, Federação Espírita Brasileira, foi devido ao codificador não ter numerado a pergunta imediatamente após a 1010, aquela que seria a 1011. Assim sendo, o livro teria na prática 1019 e não 1018. Olha como é interessante pensar, mesmo a revisão posterior, feita há cerca de 3 anos depois da primeira edição, já apresentava aí novas escutas, novos diálogos com outros médios e outras espiritualidades. Olha a responsabilidade. Simplesmente
ele poderia ter lançado a primeira obra e dizer, não, fica essa. Mas não satisfeito, né? E tendo a necessidade de melhor esclarecer as informações, ele dialoga com pessoas de cerca de 15 países. E com isso se tem a ampliação do número de perguntas e uma série de mudanças nas outras. O livro dos Espíritos, ele vai se dividir, né, em quatro, como se fossem 4 livros, né? Como se comumente se dividiam as obras filosóficas. Ele se divide na parte das causas primárias, que é onde vão se abordar a noção da divindade, criação e elementos fundamentais do universo. Então, aquela pergunta sobre o que é Deus, né? Do mundo dos espíritos, que vai analisar a noção de espírito e toda a série de imperativos que se ligavam a esse conceito, a finalidade de sua existência, seu potencial de autoaperfeiçoamento, sua pré- e sua pós-existência e ainda as relações que estabelece com a matéria. E é importante que nessa parte sobre o espírito, né, não, como disse, Kardec não vai buscar noções do mundo espiritual de outras religiões, de outras interpretações. Ele vai construindo, junto à orientação da espiritualidade, essa noção desse espírito pré, na existência e pós. Então, interessante quando falamos que nós somos espíritos, vivendo essa experiência do corpo físico, e que nós somos infinitos. A explicação sobre isso, ela precisa ser altamente compreendida e entendida, que não basta eu simplesmente dizer. Nós precisamos compreender como se dá esse processo desse desligamento desse espírito com essa matéria e a continuidade da vida desse espírito em outro plano. Um outro trecho fala exatamente das leis morais, que vai trabalhar aí o conceito de leis de ordem moral, a que estaria submetida toda a criação. E aí é interessante pensar, e aí eu faço parte do departamento que organiza as doutrinárias, Cláudia também, e muitas vezes a gente é mexido com algumas coisas que a gente gosta, vamos dizer assim, de ofertar a vocês. Então, quando nós estávamos pensando que trabalhamos o livro Fonte Viva e viemos e pensando, o livro Fonte Viva trabalha várias noções desse mundo no plano espiritual, várias orientações da conduta e do viver. E aí surgiu essa ideia de no mês de março, ou no mês de abril, nós trabalhamos com o livro Evolução em Dois Mundos, não é isso? E aí quando surgiu essa parte da gente falar do livro dos Espíritos, a gente fez, por que maio a gente não trabalha as leis morais? Então em maio, vocês podendo vir, permanecer, vindo às doutrinárias, nós vamos estar falando exatamente da lei de adoração, da lei de trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, a lei de destruição, lei de sociedade, a lei do progresso, da igualdade, liberdade e justiça e a lei de amor e caridade. Então tem um capítulo, praticamente um livro todo, né, como se a gente dissesse assim, dentro do livro dos Espíritos, só sobre leis morais, ou também chamada leis divinas. Tá? Uma outra parte é das esperanças e consolações, nós chamamos penas e gozos terrestres, tá? Terrenos. Então nós não vamos falar sobre todas, tá? Porque nós também já trabalhamos aqui, há uma tendência da gente voltar sempre revisitando algum desses temas para apresentar em doutrinárias, mas nós vamos falar da infelicidade e infelicidade relativa, a perda de pessoas amadas, como é que isso se dá, como é que é o impacto nosso na nossa relação, decepções, uniões antipáticas, medo da morte e por aí vai. Tá? Como nós tínhamos falado da data de lançamento do livro, que foi 18 de abril de 1857, os primeiros exemplares saíram da tipografia e numa cidade próxima a Paris, e o livro rapidamente correu o mundo e criou polêmica, provocando o protesto de padres e cientistas céticos, mas atraindo também a atenção de outros médiuns
que entraram em contato com Kardec. Aqui é óbvio que a gente sabe que tem um conflito. Era um novo saber, era um novo conhecimento que se colocava concreto, vamos dizer assim, no sentido de materializado, através de um livro, né, para a sociedade. Então, se até então os parâmetros que se tinham era da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento, surgia uma nova forma. Então nós tivemos a parte da igreja, principalmente, atacando Kardec. E por que cientistas atacaram? Porque muitos cientistas achavam que não cabia a ciência ficar analisando fenômenos espirituais, que isso daí deveria ser deixado para a religião. A ciência tratava de fenômenos físicos, de coisas que podia se ver, de coisas que podia se tocar. Então imagine Kardec sendo bombardeado de um lado e de outro, né? Kardec viu que o seu trabalho ainda não estava terminado. Eram tantas novas revelações que ele decidiu revisar mais uma vez e estender o livro, aí que nós falamos da segunda edição, tá? A última delas, das perguntas, é: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Então, Kardec, quando faz a segunda edição, que aumenta para 1019 perguntas, a última delas é essa, tá? E a parte da resposta da espiritualidade é: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então, eles farão reinar na Terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Estava criado o livro e com ele uma nova religião para os homens. Olha como é interessante as perguntas, porque mesmo naquele período, no século XIX, na Europa, haviam situações de exploração de crianças. Crianças de 5, 6, 8 anos de idade trabalhavam em fábricas durante 10, 12, 15 horas. Mulheres eram exploradas. Havia uma situação de morte, de violência muito grande. Então olha como naquele tempo, há 166 anos atrás, Kardec faz uma pergunta muito atual. Infelizmente, por exemplo, o nosso bairro saiu novamente na televisão, não foi? Uma semana saiu por roubo de carro, agora por roubo de hidrômetro, né? Saiu novamente. Então, olha como ele pergunta sobre se o reino do bem poderá um dia se realizar na Terra. Porque olha que é uma pergunta muito interessante, porque até então havia um elemento recorrente na nossa sociedade de pensar que o reino do bem, ele está depois, quando a gente morre. O reino só vai acontecer, a felicidade, né, só vai acontecer depois. E ele tem uma preocupação: e aqui agora? E aqui agora, a espiritualidade responde uma coisa muito interessante para ele, que coloca isso no livro, e para nós, que temos a responsabilidade cada vez mais de lê-lo, não somente como se fosse um livro religioso. Essa é a grande arte, vamos dizer assim, de ler o livro dos Espíritos. Você não está lendo um livro simplesmente religioso. Você está lendo um livro que mescla ciência, filosofia e religião. E no seu aspecto religioso ele dá essa resposta de que quando os bons superarem os maus, esse mundo de bem, esse mundo de felicidade se fará aqui, cada vez mais. Mostrando a responsabilidade que nós temos conosco e com as gerações futuras. Recentemente eu fiquei muito abismado quando eu vi na televisão aquele clube de tiro para crianças. Crianças ainda formando ser em formação, um ser em crescimento, e adultos colocando armas na mão, formando atiradores mirins com armas de uso pessoal. Porque alguns podem dizer assim: mas eu atirei de estilingue, eu atirei de espingarda de sal quando eu era menor.
Mas era uma outra dimensão de uma outra infância. Nós estamos falando de pistolas que foram colocadas nas mãos de crianças. E a gente muitas vezes não interpreta como isso é um exercício de uma maldade. Não é normal, não é natural que se coloque na mão de crianças um instrumento que é feito para matar. Ah, mas aquelas armas não eram verdadeiras. Mas estava se ensinando a engatilhar, a mirar, a atirar e a acertar o alvo. Então, se aquela arma era de brinquedo, uma arma de verdade na mão de uma criança que sabe apontar, engatilhar, atirar, não vai ser boa coisa. Não podemos ver aquilo de uma forma feliz. Então, essa é uma outra discussão que nós fazemos, que ao mesmo tempo que a nossa sociedade está evoluindo cientificamente, nós que já estamos atingindo outros planetas, nós que fabricamos remédios, nós que temos celulares, que temos... Eu estava, da outra vez, encontrei uma televisão de tubo. Lembra a televisão de tubo, aquela grandona? Hoje nós temos televisões cada vez mais finas, de plasma, de não sei o que lá. E aí você pergunta, essa sociedade que está evoluindo tanto, as nossas relações ainda são tão primitivas. Tão primitivas. Nos agredimos no trânsito, na fila do supermercado. Então essa observação que Kardec traz junto com a espiritualidade, ela precisa para nós ser repetida. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. E quando ele fala predominarem, não significa ser maioria em número, mas maioria principalmente em conduta, em procedimento. Tá? Então, encerrando essa nossa noite, fica essa mensagem, que agora você sabe de onde veio, o que você faz na terra e para onde vai quando deixá-la. Hoje você sabe que a morte não existe, pois esse livro, entre aspas, matou a morte. E agora você já sabe que você é imortal. E por quê? Mas sobretudo, para quê? Então o livro dos Espíritos, ele vem exatamente fazer uma superação de um tipo de crença e aprendizado que nós tínhamos. Então, imagine que há 166 anos atrás, você trazer toda uma fundamentação científica, propondo as pessoas a pensar que a morte não é o fim. Olha que revolução. 166 anos atrás. E até hoje, nós precisamos ainda revisitar para compreendermos que essa nossa imortalidade, ela não nos dá o direito de pensar, lá na frente eu resolvo. Ela pede para que a gente possa estar resolvendo aqui e agora, sobretudo para que a nossa existência. Então fica esse convite. A ideia dessa doutrinária de hoje foi trazer essas informações, aguçar a curiosidade de vocês sobre o Livro dos Espíritos, propor uma nova forma de leitura. Então, como nós estávamos dizendo, o Livro dos Espíritos, ele não pode ser lido, não pode, no sentido, ele não deve ser lido com um olhar religioso, buscando ali somente expressões mágicas da comunicabilidade dos espíritos, mas compreendendo que aquela obra é algo que foi feito com uma seriedade de todos os médiuns, de todos os espíritos envolvidos, para trazer para nós um material profundo de reflexão sobre nossa existência. Não mais dependeríamos de uma força mágica que faria a gente nascer, e uma força mágica que tira a gente desse plano e leva para um lugar que a gente não sabe.
essa força mágica começa a ganhar nome, começa a ganhar sentido. Começamos a falar de fluido cósmico, começamos a falar das forças divinas, começamos a falar de todos os percursos trilhados por nosso espírito imortal. E vamos compreendendo o que estamos fazendo e vivendo. Então fica esse convite para também vocês estarem aqui conosco aos domingos, de 9 às 11h30, no curso básico de Espiritismo. O curso, como nós colocamos, ele não pretende responder a tudo, mas ele propõe a elaborar junto com vocês as perguntas necessárias que nós devemos fazer, principalmente para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida. Nós precisamos nos autodescobrir para nos autorresponsabilizar. Ao fazermos isso, nós paramos de dizer: foi o outro que tomou meu lugar, aconteceu isso porque o outro fez isso comigo. E eu vou descobrindo a essência do meu viver como espírito encarnado junto a outros espíritos encarnados. E vou percebendo a minha responsabilidade como ser coletivo. Ser coletivo. Nós estamos vivendo numa sociedade muito individualista, muito egoísta, que propõe o tempo todo que a gente cresça individualmente, materialmente. Nós precisamos evoluir como espírito, sem abrir mão do direito de estudar, de ter uma boa formação, de ter uma boa casa. Não precisamos abrir mão disso, mas perceber que todas essas coisas são transitórias. Como diz o ditado popular, se nós fôssemos levar tudo isso que a gente briga tanto por acumular, no caixão teria gavetas. E no caixão não tem gavetas. E não é por acaso não ter gavetas. As tumbas dos faraós que foram enterrados com seus presentes, as tumbas estão lá e os presentes estão lá. O faraó não está mais. O espírito do faraó está em outro plano. É essa caminhada que nós precisamos aprender a fazer, aqui e agora. E vocês têm na mão de vocês uma ferramenta muito importante. O Livro dos Espíritos, há 166 anos, nos fazendo pensar. Muito grato. Bom, pois bem, fica aí justamente a reflexão desse trabalho que o companheiro Lila trouxe na noite de hoje, né, que a gente fique com esse gostinho de quero mais e domingo esteja aqui para poder a gente complementar esse conhecimento, né, para que a gente possa justamente se aprimorar. E tudo isso que o livro do Espírito nos traz, ele fala também da questão do tempo. O tempo urge, minha gente. Não temos mais tempo de ficarmos esperando de que amanhã nós teremos a resposta, né? Nós temos que buscar essa resposta hoje. Porque, como diz o Mestre Jesus, conhecer a verdade e elas vos libertarão. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais nós sabemos, mais temos condição de melhorar a nossa evolução espiritual. Vamos passar agora para o segundo momento do nosso trabalho. Pedir aos nossos companheiros passistas que se posicionem. Vamos descruzar os braços, as pernas, buscar aí uma posição confortável. Lembrar do nosso Mestre Jesus. Que neste momento atua sobre nós, Senhor. Aos nossos amigos internautas que estão ligados na atividade de hoje.
Senhor Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pelo trabalho que foi realizado hoje. Agradecemos a presença, a fala do nosso companheiro Odair Mira, que nos proporcionou fazer essa viagem no dia 18 de abril de 1857. Que possamos reter esse conteúdo para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Que possamos utilizar essa ferramenta em prol do nosso desenvolvimento, Senhor. E assim, Mestre Jesus, através da lição que vos ensinaste há mais de 2000 anos atrás, nós vos rogamos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todos os males. Que assim seja, Pai. E assim, colocamos um ponto final nas nossas atividades na noite de hoje, desejando um bom regresso para os nossos lares. Que assim seja. Muita paz.